Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Edmarson Fabião aqui e hoje nós vamos começar o meu e o seu curso de legislação extravagante para as carreiras policiais. E hoje nós vamos começar com a aula de tortura, disciplina essa que eu julgo ser muito importante, tanto para você passar na prova, porque é uma disciplina que é um assunto da disciplina que com certeza cairá na tua prova. Eu posso te garantir que uma questão de tortura cairá na tua prova das carreiras policiais. E também é importante para que você continue no seu cargo público, porque já estou dando spoiler da aula lá na frente. Um dos efeitos da condenação é a perda do cargo. Então é importante que você entenda sobre tortura para que você saiba, não, eu não posso cometer tortura, porque depois, primeiro eu vou aprender tortura para passar na minha prova, depois eu vou saber o que eu aprendi para que eu não utilize lá na frente e perca o meu cargo público. Então vamos lá, hoje nós vamos aprender tudo o que você precisa saber sobre tortura para acertar todas as suas questões. Aqui a gente não vai ter muita jurisprudência, aqui a gente não vai ter muito aprofundamento, eu preciso que você entenda uma coisa, meu aluno, concurso público, ele é questão de abrangência e não de profundidade. Muitas vezes, eu sei que você já deve ter feito cursos aí, se não é o teu primeiro contato com curso, se é o teu primeiro contato, show, tu tá chegando no canto certo. Se não é, eu tenho certeza que tu assistiu 10, 15 aulas do mesmo conteúdo, com um aprofundamento gigante, e quando tu vai resolver questões, tu percebe que nada daquilo era necessário, que você perdeu o seu tempo investindo no lugar errado. Então a gente vai aqui de fato colocar você na cara do gol, para que você acerte as questões, para que você saiba fazer o que realmente você precisa saber. Ninguém aqui está preparando você para ser professor de direito, eu estou te preparando para você ser policial. E aí eu tenho certeza que com essa preparação você vai acertar todas as questões e você vai ver isso no final. A gente vai debater algumas questões aqui e eu tenho certeza que ao final dessa aula você vai estar pronto para resolver todas as questões. Vamos lá, vejamos. Vem aqui para a tela comigo. Olha o que diz a Constituição Federal nas nossas considerações iniciais. A CF, ela repudia a tortura, as penas degradantes, desumanas e cruéis. Vejamos o que diz a Constituição sobre o tema. Artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura. Olha aqui o nosso tema. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ela fala mais. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de quê? Graça ou anistia. A prática de quê? Da tortura. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-las, se omitirem. Olha, a Constituição ainda fala mais uma vez, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Aí você pode estar me perguntando, Marcos, peraí, nesse último artigo, nesse último inciso aí que você citou, eu não vi falar nada sobre tortura. Pois bem, meu garoto, é que eu quero te dar um conhecimento a mais. Na próxima tela, eu vou fazer aqui contigo um mnemônico. Se você é concurseiro iniciante, talvez você não saiba o que é um mnemônico. Mnemônico, na verdade, são facilitações para que você memorize. Porque pensa, olha o que eu disse aqui. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. É muita coisa para que você consiga, como é que eu posso organizar essa informação na tua cabeça. Então eu, como professor, eu tenho o papel de fazer com que você aprenda de forma mais fácil e você vai ver agora o que de fato você precisa decorar de tudo isso aqui que eu acabei de ler para você. O que eu vou te ensinar agora vai fazer você acertar questões em direito penal, em legislação extravagante e em direito constitucional. Certamente, esse quadrinho que você vai ver na próxima tela
vai te fazer acertar pelo menos uma questão, no mínimo, uma questão da tua prova. Então presta muito atenção no que você vai ver agora. Tira print da tela no final, copia no teu caderno se você está fazendo aquele estudo ativo. Porque, deixa eu te dizer uma coisa também sobre técnicas de estudo. Você vai perceber que quando eu estou dando aula aqui, eu sempre vou estar falando sobre técnicas de estudo. Além de professor de legislação extravagante, eu também sou mentor para as carreiras policiais. Eu fui aprovado na Polícia Militar da Paraíba, Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Penal de Pernambuco. Os únicos 3 concursos das carreiras policiais que eu fiz, então eu tenho 100% de aprovação. E vou te ensinar tudo o que eu utilizei para que você também aprenda e possa colocar em prática, não só legislação extravagante, mas sim como estudar. Então, se liga na próxima tela que você vai aprender agora como acertar questões de direito constitucional, legislação extravagante e direito penal apenas com esse quadrinho. Vem comigo. Primeiro a gente vai começar falando sobre isso aqui, T3 TH e vamos falar também sobre ração. Aí você pode perguntar, Edmarcos, tu tá ficando doido, amigo? Como é, amigo? Você deve estar entendendo a referência. Como é, amigo? Eu não entendi foi nada, Edmarcos. Tu me deixou ainda mais confuso com esse teu negócio de 3TH e racismo. Beleza? Mas fica calmo. Eu ainda tenho dificuldade, galera, com essa canetinha aqui, mas a gente vai aprendendo. Fica calmo que eu vou te dizer tudo. O que é que significa 3T? Tráfico, tortura, que é a nossa lei em questão, e terrorismo. Lembra o que dizia lá o artigo 5º? Pois bem, a gente está resumindo aqui com o mnemônico. Então, 3T significa tráfico, tortura e terrorismo. Edmarcson. E o que danado significa esse H? Esse H significa hediondos. Ou seja, 3T, tráfico, tortura e terrorismo, mas os crimes hediondos. Todos esses, eles são insuscetíveis. Como assim, Edmarcos? Todos esses são o quê? Eles são insuscetíveis. Insuscetíveis de quê, Edmarcson? A lei lá dizia, mas eu vou facilitar a vida de vocês aqui. De graça, anistia. Esses dois, justamente segundo o quê? Segundo a lei, mas o STF, ele também trouxe pra gente a insuscetibilidade de tráfico, terrorismo, tortura e hediondos do indulto. Então, segundo a lei, tráfico, tortura, terrorismo e hediondos, eles são insuscetíveis de graça e anistia, e segundo o STF, também é insuscetível de indulto. Beleza, meu aluno, beleza, minha aluna. Você está entendendo? Se não está entendendo, volta um pouquinho. É tudo muito tranquilo aqui. Talvez seja o início para você. Você está, caramba, Edmarcos, é informação demais. Mas eu estou justamente facilitando a tua vida, dizendo que ao invés de decorar todo o texto de lei, você só precisa saber que 3TH é insuscetível de graça, anistia e indulto. Graça e anistia segundo a lei, indulto segundo o STF. Aí você vai tentar lembrar, mas o que é 3TH? Tráfico, tortura, terrorismo. E o H é hediondos. Show, acabou. Mas só que a gente viu aqui que além de 3TH, a gente tem outro. E que outro é esse? Ração. A gente separa aqui o Ra. O Ra é de racismo. E o ação, que também estava lá na lei, e eu tenho certeza que você lembra. E o ação é a ação de grupos armados.
de grupos armados. Ele vai dizer ação de grupos armados civis ou militares contra o Estado democrático, contra o Estado de direito, beleza? E aí como é que eu faço para você lembrar? O que é isso aqui? A ação de grupos armados. Bem facinho. Golpe de Estado. Isso é uma forma muito tranquila de você saber de que se trata a ação de grupos armados. Aí, pronto, ficou tranquilo aqui agora. Tá meio bagunçado o quadro? Tá, mas eu tenho certeza que você vai tirar esse print e vai fazer no seu caderninho de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais organizada para facilitar a tua vida. O que é que você precisa saber? Como você sabe que o 3TH ele é insuscetível de graça neste induto, você vai saber agora que a ração é imprescritível. Ou seja, racismo e ação de grupos armados contra o Estado de direito são imprescritíveis. Tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos, eles são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Edmarson, o que é imprescritível? Está dizendo que esse crime não prescreve. Independente do tempo que o processo rolar, esse crime não prescreverá. Ele continuará ativo para questões processuais. E aí, uma informação que vocês precisam saber também é que todos esses aqui, todos são inafiançáveis. Caramba, parecia que eu estava dando aula para quinta série agora, né? Todos os crimes são inafiançáveis. Tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos, racismo, ação de grupos armados e mais um que eu vou colocar aqui para você agora, que não está na Constituição, mas já foi definido, inclusive em 2023, que o crime de injúria racial também está no rol de máximo potencial ofensivo e é imprescritível, assim como racismo e ação de grupos armados. Então, fazendo um resumo geral, o quadro está aqui para facilitar a tua vida, mas se eu pudesse fazer um resumo geral, o que é que eu estou dizendo para ti? 3TH, tráfico, tortura, terrorismo, mais hediondos, esses são inafiançáveis, porque todos, tanto 3TH quanto ração, são inafiançáveis. O que significa 3T? Tráfico, tortura, terrorismo. H, hediondos. Além de inafiançáveis, eles são o quê? Insuscetíveis de graça e anistia, segundo a lei, e insuscetíveis de indulto, segundo o STF. Resumindo de novo, 3TH, insuscetível de graça, anistia e indulto e inafiançável. Edmarson, e ração? Ração mais injúria racial. Racismo, ação de grupos armados contra o Estado de Direito e injúria racial. Eles são o quê? São inafiançáveis, porque tanto ração quanto 3TH são inafiançáveis, mas existe uma diferença entre ração e 3TH. Ração não é insuscetível de graça, anistia e indulto. Ração é imprescritível. Se eu te perguntasse agora, meu aluno, minha aluna, racismo, ele é inafiançável de graça, anistia e indulto, você ia responder? Não. Tenho certeza que você faria a resposta certa e me diria que não, porque racismo, ele é imprescritível. A única coisa que ração, falando do mnemônico, tem a ver com 3TH é que eles são inafiançáveis. Porém, a diferença entre eles é que 3TH é insuscetível de graça, anistia e indulto e ração mais injúria racial é imprescritível. Eu tenho certeza que você entendeu. Faz isso, coloca isso no teu caderno, decora isso, faz um quadrinho assim e coloca na frente do teu computador, na frente do teu celular, da tua cama, onde tu acorda e vê isso todo dia, até o dia que tu decorar. No dia que tu decorar, tu elimina. Já mais uma técnica de estudo aqui. Material de revisão, ele não foi feito para ser grande, ele foi feito para ser pequeno. Quanto menor o material de revisão, significa que maior o conteúdo que está gravado na tua mente. Se tem mais conteúdo gravado, menor está teu material de revisão.
Se você tem muito material de revisão, eu tenho certeza que ele só está servindo de peso de porta e você não está indo lá olhar ele. Muitas vezes a galera tem um material de resumo maior do que o próprio material que foi feito para ele. Você consegue resumir e aumentar ao invés de resumir. Então, no dia que você decorar isso aqui, elimina. Decorou, está gravado na tua mente, elimina do material de revisão. Teu material de revisão precisa ser pequeno. Vamos para o próximo tópico agora, porque eu tenho certeza que desse você passou tranquilamente. Qualquer coisa, dá uma lidinha no teu material. Teu material tem isso aqui de forma mais densa, de forma mais tranquila, de forma mais escrita mesmo. O quadro eu vou colocar no teu material também já esse esquema 3TH ração para que você tenha isso acesso aí no teu PDF. Beleza, meu guerreiro? Vamos lá. E o que é tortura? Quando a gente fala sobre o que é tortura, eu já vou adiantar. Eu poderia separar aqui para você o que é tortura e os crimes em espécie de tortura. Mas eu preferi fazer de uma forma mais prática, mais objetiva, para que você aprenda de fato aquilo que você precisa aprender. O que é tortura? O artigo 1º da lei, ele diz o seguinte: constitui crime de tortura, vê aqui, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. É importante você entender isso aqui, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Ele não está dizendo aqui sofrimento físico e mental. Pode ser um ou outro. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que o dolo. O dolo do crime de tortura. O dolo do crime de tortura é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. E isso vai causar um sofrimento físico ou mental. Porém, o crime de tortura, ele tem algo especial. Ele tem algo específico, que é justamente o dolo mais dolo específico. E o que seria o dolo específico? Aqui, tá aqui para você. A própria lei traz para você o que seria os dolos específicos do crime de tortura. O que é que eu quero falar com um dolo específico? O que é que a lei traz para a gente sobre dolo específico? Diz o seguinte: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Isso por si só é tortura? Não. É necessário uma finalidade específica de agir. É necessário que o agente ele tenha alguma intenção especial por trás desse constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça. E o que seria esse fim específico de agir? A lei traz para a gente. O inciso 1º, parte A do inciso 1º diz o seguinte: com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Aqui ele está tratando da tortura prova. E aí você pode estar se perguntando: Edmarson, o que seria essa tortura prova? A lei diz: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Aqui a gente já consegue entender. A informação, a declaração ou a confissão não necessariamente precisa ser da vítima da tortura, e sim pode ser de terceira pessoa. Vou citar um exemplo muito prático para você. Estou eu e você, meu aluno, minha aluna, patrulhando na PM, não sei de qual estado você é, mas a gente está patrulhando junto. Pensa que eu fui aí para o teu estado, ou o estado que você passou, que você foi aprovado na polícia. Eu tenho certeza que você será aprovado já no próximo concurso, porque você está aqui fazendo a sua parte é estudar e você está fazendo isso muito bem. Então, pensa comigo, estamos lá nós, patrulhando. Viatura, você é motorista, piloto de fuga, que eu sei, Copom, ou CIORDES, não sei como é que chama no teu estado, aqui Copom liga aí, ocorrência na Feira Livre, assalto com faca, 2 indivíduos assaltaram uma mulher, agora a gente, eu digo, toca no pau, porque eu sou comandante mais antigo, né? Motorista é você. Toca no pau, a gente chegou lá e a gente conseguiu capturar um dos meliantes. Quando a gente captura um dos meliantes, o que é que a gente quer? Um dos meliantes não, hoje a gente tem que ter cuidado com o que fala. Um dos possíveis suspeitos. E aí, quando a gente captura um dos possíveis suspeitos, o que é que a gente faz? A gente vai buscar informação, declaração ou confissão. A gente vai procurar saber dele onde é que está o outro meliante. Quando a gente procura saber, você, novinho, inexperiente, sem entender ainda dos efeitos da condenação da lei de tortura, resolve usar de meios ardilosos, de meios cruéis e acaba
torturando, constrangendo mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o intuito de obter informação. Já fica uma dica, é necessário que essa informação ela seja obtida para que seja configurado o crime de tortura? Não, não é necessário. Você precisa apenas ter a intenção de obter essa informação. Já fica configurado tortura-prova. Beleza? Então, você cometeu, constrangeu mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental com o intuito de obter a prova. Não faça isso. Espero que tenha ficado claro para você o que significa tortura-prova. Beleza? Vamos passar para a próxima tortura aqui. E também ficou claro para você o que é o dolo específico, né? O dolo seria constranger mediante violência ou grave ameaça. O dolo específico, nesse caso, seria obter informação, declaração da pessoa ou de vítima. Pode ser também marido de mulher. Como assim, Max? Mulher pegou teu celular e agora quer saber quem é aquela outra que está lá conversando contigo. Ela te tortura. Constrange mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental para que você confesse. Para que você confesse, ou então dê informação sobre terceira pessoa que é a outra. Eu espero que você não deixe seu celular de lado. Pelo contrário, brincadeira. Eu espero que você não tenha nada a esconder da sua esposa. Nem você, mulher, do seu esposo. Bora pro próximo. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Aqui a gente trata da tortura crime. Eu acho que aqui o texto já é muito claro, né? Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Exemplo, Edmarcos, tá claro o texto, mas eu queria um exemplo. Sei lá, você é gerente de um banco e eu, Edmarcos, quero que você deixe a chave, eu quero que você deixe a porta aberta para que eu possa roubar. Eu já disse que eu vou assaltar tudo lá, eu vou furtar. Furto, né? Porque vai ser no descuido, a porta vai estar aberta. Eu quero que você é o gerente, você tem as chaves e eu quero que você deixe a porta aberta. Só que eu não combinei isso com você. Você é uma pessoa honesta. O que foi que eu fiz? Eu te coagi. Eu te coagi como? Vamos lá. Coação moral irresistível. Aí a gente vai saber que é um excludente de culpabilidade, não é um excludente de ilicitude. Seria excludente de ilicitude se fosse coação física irresistível. Calma, que tanta informação é essa? Isso é lá em direito penal, a gente não vai discutir sobre isso aqui. Mas digamos que você é o gerente, eu quero que você deixe a porta aberta, capturei tua mãe e tô aqui com a arma na cabeça dela, mando um vídeo para você. Ou você deixa a porta aberta ou eu vou matá-la. Prau, disse. Eu provoquei, eu constrangi você, com certeza. Mediante violência? Não. Mediante ameaça, grave ameaça? Com certeza sim. Foi coação moral irresistível, era impossível você resistir àquilo. Então você teve uma ação de natureza criminosa, a ação deixar a porta aberta, uma omissão, esqueci a porta aberta para que um crime fosse configurado. Você responderá por esse crime? Claro que não, excludente de culpabilidade, mas isso é uma questão de direito penal. O que eu quero aqui é que você entenda o que é tortura, crime e que isso é mais um dolo específico, beleza? Vocês estão percebendo que todos esses três aqui, primeiro, eles são relacionados ao verbo constranger. E eu estou fazendo esse adendo, fazendo com que você tenha essa atenção especial para isso, porque lá para frente vai ter algo diferente que a gente precisa discutir. Vamos lá para o terceiro. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Racial ou religiosa. Eu gosto de chamar isso aqui de tortura racial. Muita gente, na verdade, inclusive a banca, vai chamar muitas vezes essa tortura de tortura discriminatória. Mas por que, Edmarcos, então, você gosta de chamar de tortura racial? Vou te dizer agora, por conta desse R que eu acabei de circular aqui. Porque essa discriminação, para que ela configure tortura, ela só pode ser racial ou religiosa. Racial ou religiosa. Nunca ela poderá ser em outra hipótese, como, por exemplo, hoje a gente tem o pessoal aí do LGBTQIAPN+, eu acho que é isso a sigla, e se essa discriminação
for em relação a qualquer coisa relacionada ao gênero ou orientação sexual, ela não se enquadrará como tortura. Você pode estar se perguntando, mas Edmarcos, isso é certo? Cara, eu não sei te dizer se é certo, eu não sei te dizer que se é errado. E a gente não está aqui para discutir isso, a gente está aqui para fazer com que você aprenda a resolver a questão. E eu tenho certeza que você já entendeu que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, isso é o dolo. Com o dolo específico em razão de discriminação racial ou religiosa, se, somente se for racial ou religiosa, configurará o crime de tortura. E a pena para esses crimes é de 2 a 8 anos e essa pena ela é de reclusão, meu garoto. Reclusão, preste atenção nesse R aqui, ó. Reclusão, R de ruim, é pior que detenção. Então, Edmarcos, é necessário decorar a pena? Eu não gosto de fazer meu aluno decorar a pena. Não gosto. Mas na lei de tortura, especificamente, é necessário. Faz-se necessário que você decore a pena, ok? Então, é pouquinho, é pequenininho, essa lei é pequena, a gente consegue fazer um resumo dela em um quadro só. Inclusive, depois a gente pode gravar um vídeo lá no YouTube com resolução de questão. Acompanha a gente no YouTube, segue nosso canal do YouTube, se inscreve lá no canal do YouTube que tem muito material bom, muito material gratuito, muita resolução de questão, muita coisa ao vivo. A gente faz toda semana alguns eventos, esquenta PMPB, esquenta PMPE, esquenta PM, de onde tiver perto de sair o edital a gente vai estar fazendo esquenta com muita coisa ao vivo. É importante que você esteja lá, beleza? Ativa o sininho, é claro, né? Tô parecendo aqueles youtubers aqui que conhecem muito dessa parada da internet, não é meu forte, mas bora pra frente. Você já entendeu, né? O que é dolo específico, eu não vou ficar aqui sendo repetitivo para que a gente não faça com que essa aula seja muito grande. Eu quero que essa aula ela seja clara e objetiva para que você possa acertar questões. Bora para o próximo tópico. Tortura, castigo e tortura ao preso. Eu fiz questão de separar essas duas porque elas têm algo que são muito importantes e inclusive diferentes das outras torturas, aquelas 3 primeiras que a gente falou, tortura prova, tortura crime e a tortura racial. O que é que a gente vai ver aqui em tortura castigo? Ó, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Deixa eu sublinhar aqui, guarda direitinho. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Intenso. Lembra? A palavra intenso, ela sempre vai aparecer quando a gente estiver tratando sobre tortura castigo. Então, essa é uma das coisas especiais no crime de tortura castigo, diferente de todas as outras. Como forma de aplicar castigo pessoal, o que é que ele quer? Ele quer aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ok, meu aluno, minha aluna, perceba que esse crime, ele é um crime bipróprio. Edmarcson, como assim um crime bipróprio? Vou te dizer agora, porque é que ele é bipróprio. No sujeito ativo, e no sujeito passivo, ele precisa de quê? Ele precisa de algo especial. Ele precisa que exista especificidade. Eu vou colocar aqui a palavra especificidade, tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. O que seria essa especificidade? Antes de te dizer o que seria essa especificidade, eu vou primeiro explicar para você o que seria um sujeito ativo e o que seria um sujeito passivo, caso você ainda não tenha esse conhecimento. Se você já tem, paciência, o curso ele está nivelando todos os alunos. Se você ainda não tem, fica tranquilo, eu vou te ensinar. Aqui, esse é o meu papel, fazer com que você entenda de forma mais perfeita, de forma mais clara, de forma mais tranquila. Sujeito ativo, a palavra já diz, ativo, aquele que age, aquele que executa a ação. E sujeito passivo é aquele que recebe. Perceba, o crime diz, o texto diz, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Ou seja, o sujeito ativo aqui, ele tem uma especificidade. Que especificidade é essa?
deter o poder, guarda ou autoridade sobre o sujeito passivo. E o sujeito passivo, neste caso, precisa estar sob guarda, poder ou autoridade. Perceba que lá no crime de tortura prova, por exemplo, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com a intenção de obter informação, declaração, prova, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Ou seja, pode ser qualquer pessoa. Tanto o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, quanto o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Nesse caso, não. O sujeito ativo necessariamente... Teve um cortezinho aqui na câmera, mas a gente já voltou. Como eu estava dizendo, o sujeito ativo, ele necessariamente precisa ter a guarda, poder ou autoridade sobre o sujeito passivo. E o sujeito passivo está sobre guarda, poder ou autoridade. Eu tenho certeza que você entendeu. E aqui a pena, ela também é uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. São 6 dólares específicos, são 6 crimes em espécie na lei de tortura. E dentre esses 6 crimes, 5 deles têm pena de reclusão de 2 a 8 anos. Só um, a pena é diferente e a gente vai discutir ele especialmente na próxima tela para que a gente encerre essa parte da aula e a gente já entre numa próxima parte que a gente vai falar sobre casos de aumento de pena, qualificadoras, efeitos da condenação, sobre a ação penal, sobre a extraterritorialidade da lei de tortura. A gente vai esmiuçar tudo o que você precisa saber sobre tortura, beleza? Então, beleza. Você já entendeu tudo sobre tortura, castigo, que eu não tinha nem colocado aqui como tortura, castigo. Deixa eu colocar aqui tortura, castigo. Agora, a gente vai falar sobre tortura ao preso. Tortura ao preso. Na tortura ao preso, eu também fiz questão de separar das outras torturas. Primeiro, essas duas vocês percebem que o verbo não é mais constranger, e sim submeter alguém sob sua guarda. Agora ele vai dizer aqui no parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Vejamos, na tortura ao preso, a gente também tem algo especial. Primeiro, o verbo é submeter. É importante você sempre estar decorando o verbo nuclear de cada crime em espécie para que você saiba de que se trata. Lembra, submeter, tortura ao preso, tortura castigo. Constranger, todos os outros, exceto tortura omissão, que a gente vai falar aqui. Isso já vai fazer com que você acerte algumas questões, já vai te ajudar bastante. Mas, voltando aqui só para a tortura ao preso. O que é que ele diz? Quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei não resultante de medida legal. Aqui a gente tem algo diferente de todos os outros crimes de tortura e eu vou te explicar o que é. Primeiro, alguns juristas, eles tendem a dizer que esse crime só pode ser cometido por agente público, pois só quem tem o poder coercitivo de prender alguém é o Estado. Porém, eu discordo, muitos doutrinadores e professores também discordam e as bancas também discordam. Por quê? Porque tortura ao preso, na verdade, pode ser cometido por qualquer pessoa. Não necessariamente porque foi o Estado que prendeu aquela pessoa, que aquela pessoa vai ter que, além só porque aquela pessoa está presa mediante o Estado, quem vai provocar a tortura seja uma pessoa que seja um agente público. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu sou filho de um diretor de uma penitenciária e eu entro lá e torturo um preso, eu sou agente público? Não. O diretor era agente público, ele concorreu para que eu cometesse o crime, mas isso não quer dizer que o crime só pode ser cometido por agente público. Então já fica nesse bizu, tortura ao preso também é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Mas se você observar, a tortura ao preso, ela tem algo diferente de todos os outros. Ela também expõe o preso ou a vítima a sofrimento físico ou mental. Porém, o meio que é utilizado para isso é diferente. Veja que em todos os outros, a gente vai perceber aqui, ó. Olha o que é que a gente percebe. Com emprego de violência ou grave ameaça. Olha aqui. Com emprego de violência ou grave ameaça. Já na tortura ao preso é diferente. Ele diz, por intermédio
de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o meio de execução, o meio para que a tortura aconteça, não é mediante violência ou grave ameaça. Então grava na tua mente, tortura ao preso não necessita de violência ou grave ameaça. Ed Markson, me dá um exemplo. Eu, filho do diretor do presídio, e, sei lá, os agentes públicos lá, eles gostam de mim. Eu cheguei no presídio e disse: João Everton, meu câmera aqui, tá aqui comigo, João Everton tá preso e eu quero colocar ele na cela isolada, numa cela escura. Não vou nem colocar uma cela escura. Quero colocar João Everton numa cela sem comida e sem água durante 48 horas. Eu causei sofrimento físico? Provavelmente. 48 horas sem comer e sem beber vai ter sofrimento físico também, um problema renal, alguma coisa desse tipo. Eu provoquei sofrimento mental? Com certeza. Disso a gente não tem dúvida. 48 horas sem comer e sem beber, com certeza trará um sofrimento mental gigante para essa pessoa. Mas aí eu te pergunto, eu cometi violência ou grave ameaça? Não. O que foi que eu fiz? Eu fiz algo por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Não está em lei que eu posso privar ele de alimento. Não está em lei que eu posso privar ele de água. Mas eu assim o fiz. Beleza? Então lembra, tortura ao preso não necessita de violência ou grave ameaça. Bora terminar esse bloco aqui com a tortura omissiva. Vejamos o que diz o parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Perceba que aqui a pena é diferente. Perceba que a pena aqui é de detenção. Detenção é mais tranquilo. Detenção, ele te priva de liberdade, mas não te priva de alguns outros direitos. Na reclusão, priva de vários outros direitos, como, por exemplo, o direito de votar e ser votado. A tortura omissiva é aquele que tinha o dever de evitar ou apurar. O exemplo mais claro sempre vai ser o exemplo do agente público, no dever de evitar. Por exemplo, estou aqui na viatura, eu e você vai cometer tortura. Não cometa. Se por acaso eu simplesmente me fingir de morto e não fizer nada para evitar aquilo, eu vou concorrer como tortura omissiva. Pena mais branda, pena diversa, pena de detenção de 1 a 4 anos, mas também estarei cometendo o crime de tortura. Apurar, o exemplo mais prático, o delegado ficou sabendo que um agente da Polícia Civil cometeu tortura em sua delegacia, se finge de morto, não apura, também vai concorrer para o crime de tortura, porém na tortura omissiva. Lembrando que, lá atrás, eu até esqueci de dizer para vocês que tortura, tráfico e terrorismo, eles não são hediondos, mas são equiparados a hediondos. Pensem, equiparados a hediondos. Eles também terão progressão de regime como hediondos, eles também terão tramitação penal e processual penal como crimes hediondos, mas não são hediondos, ok? Na tortura omissiva, ela sequer é equiparada a hediondo. Pense, tortura é equiparada a hediondo. A regra é, tortura é equiparada a hediondo, mas tortura omissiva não será equiparado a hediondo. Ed Markson, o único exemplo é esse, o policial? Não, eu vou te dar um exemplo muito claro. Pai e mãe. Lembre-se, pai e mãe, eles são garantes do filho. Eles são garantes perante o Estado. Então, se por acaso o pai estiver torturando o filho e a mãe não agir, ela tinha o dever de agir, ela também estará concorrendo para o crime de tortura omissiva. Eu tenho certeza também que você entendeu tortura omissiva. A gente vai fazer aqui uma reflexão rapidinha. Tortura prova, tortura crime, tortura racial, que também pode ser chamada de tortura discriminatória, tortura ao preso, tortura castigo e tortura omissiva. Esses são os 6 crimes em espécie. Lembrando que os 5 primeiros têm pena de reclusão de 2 a 8 anos e o último pena de detenção de 1 a 4 anos. No próximo bloco falaremos sobre aumento de pena, qualificadoras, efeitos da condenação, extraterritorialidade da lei de tortura e muito mais para que a gente finalize. E depois vamos fazer algumas questões para você ter a certeza que você aprendeu tudo, mas tudo mesmo que precisava da lei de tortura. Vamos com tudo e lembre-se, para todo objetivo você precisa de uma rota.